O mundo hoje vem atravessando uma crise nos semicondutores e, claro, consequentemente na produção de chips. Chips que, aliás, são essenciais para a produção de praticamente todos os equipamentos eletrônicos que você utiliza, tá? Notebook, celulares, equipamentos, carros, enfim. Nesse mundo cada vez mais conectado, tecnologia 5G, enfim, o mundo, né, a revolução, a indústria 4.0, esses chips, eles tendem a ficar cada vez mais importantes. O assunto ele é tão relevante, mas tão relevante, que para quem fez a prova da FUVEST nesse domingo, viu que uma das questões, inclusive, falava sobre a crise, né, nos semicondutores, na produção de chips, e, claro, toda a consequência econômica negativa que isso traz para o mundo. Quer saber o que é essa crise? Por que isso está pegando? Por que isso é tão importante? E qual a relação que tem com a China, Estados Unidos e Taiwan, principalmente? Se você quer entender um pouco mais sobre esse assunto, e muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Então bora lá pro vídeo, galera. É o seguinte, de fato, como eu falei para vocês, esses semicondutores, né, são a matéria-prima e produção de chips e tal, eles são essenciais para o mundo que está se formando, que é um mundo cada vez mais conectado. Só que a produção desses equipamentos ainda é uma coisa muito especializada, muito elitizada. É muito difícil você conseguir produzir isso, porque você tem que ter uma condição climática especial, tem que ter a regulação da umidade, tem que ser uma mão de obra extremamente técnica e especializada. Para vocês terem noção, é um processo que gasta muita água, inclusive. A gente vai comentar um pouquinho, né, que a produção de chips está um pouco prejudicada. Um dos motivos para vocês terem uma noção é que Taiwan, que é o principal produtor, né, até a maior empresa aí produtora de chips do mundo, passou por um período de extrema seca. E essa extrema seca prejudicou a produção, a cadeia global de produtividade. Mas vamos voltar um pouquinho para o começo, né? O que de fato está acontecendo, por que está tendo essa crise, essa escassez na produção? Óbvio que a pandemia, ela alterou completamente a cadeia produtiva, não só dos chips, como do mundo. A gente viu, por exemplo, que em 2020, hoje em dia ainda está um pouquinho, né? Mais produção de plásticos, embalagens e tal, afetou completamente a demanda, porque as indústrias ficaram completamente paralisadas durante o tempo. Natural, né, pessoal? Vão parar 2 meses, 3 meses, etc. Tal. Fato é que essa indústria parando durante um tempo não reduziu a demanda por chips, pelos semicondutores. Por quê, professor? Eu falo por mim, né? Que claro que eu já tinha meu canal no YouTube, eu tenho minha plataforma de aulas e tal, então eu já estava um pouquinho mais preparado. Mas eu tenho uma série de colegas que teve que se virar no mundo EAD. Então agora eu vou dar aula pelo notebook, eu tenho que comprar, por exemplo, uma mesa digitalizadora, tenho que comprar a webcam que é de determinada qualidade, tenho que comprar um microfone. Então todos os equipamentos para teletrabalho, a aula à distância, EAD, isso aumentou demais as vendas. Então você paralisou a indústria e aumentou a produção. Galera, capitalismo ensina pra gente, né? Lei da oferta e da procura, você sobe o preço. Nesse caso não foi nem o preço que subiu. Claro que o preço disparou. É só você procurar, por exemplo, preço de notebook antes e depois da pandemia. Eu fui ver, por exemplo, uma webcam de ótima qualidade para comprar. Compara o preço antes e depois da pandemia. Quem lida com equipamentos eletrônicos vai entender o que eu tô falando. Claro que também tem o impacto do preço do dólar, né? Como o real se desvalorizou demais nesse período, é uma das moedas que mais desvalorizaram em 2020 e 2021, isso trouxe muito impacto para a economia brasileira também, né? Então já tem a questão da demanda ter subido muito e ainda teve a desvalorização do preço do real, que, claro, diminui o nosso poder de consumo. Então essas empresas produtoras de semicondutores de chips, elas foram obrigadas a fazer uma escolha. E aí elas escolheram alguns nichos que, digamos assim, galera, são mais lucrativos, que são, de novo, né, celulares, equipamentos e tal. Só que outros nichos ficaram completamente desassistidos. Eu cito um para vocês, que é, por exemplo, a indústria automobilística. Para vocês terem uma noção, essa indústria taiwanesa, ela produz cerca de 90% de todos os chips que os carros utilizam. Só que, olha a relação que se faz, né? Os carros consomem só 3% do que essa indústria produz. Ou seja, os carros têm uma altíssima dependência da indústria de chips, de semicondutores, mas, em compensação, a indústria de chips não tem a mesma dependência da indústria automobilística. Então, eles simplesmente escolheram, não, vou vender para a indústria, por exemplo, de celulares que, sabe, é mais garantido que eu vou vender. Para a indústria de tablets, para a indústria de notebooks, e aí começou a faltar produtos básicos, matéria-prima para carros. A gente está tendo uma falta de oferta de carros no Brasil e no mundo. A gente tem uma série de indústrias que paralisaram, né? Ford, Hyundai, etc., porque faltava simplesmente matéria-prima. Novamente, lei da oferta e da procura. Você tem uma procura que talvez não seja tão grande por conta da pandemia, mas ninguém está produzindo, aumenta o preço. Para vocês terem uma noção, até uma série de influenciadores econômicos fazem essa piada, né? Você, por exemplo, que investiu em bolsa de valores,
saiu no prejuízo, porque a Bolsa Brasileira caiu e tal. Mas se você tivesse investido no Maré a Turbo usado, você teria, sei lá, multiplicado em 20% o seu capital. Porque valorizou demais. Isso porque o Maré a Turbo, hein? Nada contra, claro, né? Mas não é dos melhores carros, né? Muito gastão, tal, vários problemas. Por quê? Porque não tem. E aí, pela lei da oferta e da procura, naturalmente os carros, eles tiveram aumento do seu preço. Muito mais do que outros equipamentos eletrônicos, que também aumentaram por conta dessa falta, né, de matéria-prima. Além disso, a gente pode falar também de uma pequena alteração, aliás, uma grande alteração que se deu, ou que ocorreu graças à guerra comercial que existe entre Estados Unidos e China. Tá? A principal indústria hoje de chips, nesse desenvolvimento, né, de processadores, está principalmente no Sudeste Asiático, que inclusive era o que a questão da FUVEST falava, principalmente nos antigos tigres asiáticos. Singapura, Taiwan, Coreia do Sul um pouco menos, né? Mas Hong Kong, por exemplo, então são as grandes lideranças nessa produção dos semicondutores. E os Estados Unidos mantêm relações próximas com grande parte deles. Hong Kong hoje não, né, por conta da reaproximação e tal, mas Hong Kong também não é uma grande produtora de semicondutores. E começou a ordenar que esses países não negociassem mais com a China, como uma espécie de sanção econômica. Porque a gente sabe, né, a guerra comercial que rolou entre Estados Unidos e China e tal. Então, o governo Trump impediu que essas empresas negociassem com os chineses. Isso abalou demais a produção. Pensa, por exemplo, Huawei, Xiaomi, Lenovo, são todas empresas chinesas. A China, hoje, ela é uma grande produtora, né, de tecnologia, comunicação, mas não é uma grande produtora em processadores. Pelo menos por enquanto, o Estado chinês vem investindo pesado nisso. Já investiu bilhões de dólares aí para tentar melhorar os seus processadores, até para não depender de outros países. Mas isso prejudicou de novo a produção global. Se a China para de produzir porque não tem ninguém vendendo processadores para eles, isso altera de novo a produção, aumenta o preço dos produtos. A China já conseguiu estabelecer relação com a maior empresa de Taiwan, né, que eu falei para vocês, e aí percebam, né, como geopolítica, negócios à parte, a China não gosta de Taiwan. Obviamente, Taiwan se autodeclara independente, diz que é a verdadeira China, e a China considera que não, que na verdade eles são só uma ilha rebelde. Mas para estabelecer relações econômicas e fazer com que Shenzhen, que é esse principal polo produtor desses equipamentos eletrônicos, tal, é o Vale do Silício americano, não tivesse uma queda da sua produção, aí beleza, eu estabeleço relações econômicas e financeiras com essas empresas de processadores. Ou seja, o mundo já passa por um aumento do preço dos produtos, uma queda da produtividade, toda a escala causada pela pandemia. Mas um dos principais fatores que causou o aumento do preço de produtos eletrônicos foi essa guerra pelos chips, essa guerra pelos semicondutores, principalmente travada pela falta de produção, faltou matéria-prima, as indústrias pararam, aumentou muito a demanda por produtos eletrônicos, tal, etc. E essa guerra comercial envolvendo Estados Unidos e China. Lembrando que o Biden ainda não retirou essas sanções econômicas contra os chineses. E aí, galera, só para finalizar, né? A previsão é que em 2022 a gente volte ao normal, segundo os empresários, pela beleza do capitalismo, né? Porque como você tem uma queda de produção, naturalmente aumenta o preço e outras empresas e países vão ficar interessados em aumentar a sua produção. Os Estados Unidos já fez um baita investimento, né? As empresas americanas deram um baita investimento. A China também está buscando aumentar o seu escopo, aumentar a sua produção, investindo em startups, importando matéria-prima, mão de obra especializada, cientistas para produzirem semicondutores. Então, naturalmente, vai ter um aumento da produção. A gente espera que caia o preço. Você confia que vai cair o preço? E no Brasil, galera, a gente tá faltando aí chips, né, para produzir os carros e tá faltando também cair o preço do real, né? Você pensa que isso vai acontecer em 2022? Deixa aí nos comentários, quero saber a sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau!